reunir e adorar aquele que é digno, aquele que é o único Deus. E essa canção que nós estaremos ministrando agora no começo, eu gostaria que você refletisse a respeito dessa letra. Eu gostaria que você pensasse a respeito do quanto Deus é bom, do quanto Deus é amoroso, do quanto Deus cuida de nós, do quanto Ele é perfeito e maravilhoso, do quanto Ele nos entende, nos compreende, o quanto Ele é bom. E nós declararemos isso nessa noite, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, poderoso, tudo és para mim, para mim. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Essa noite nós precisamos de Ti, Senhor, necessitamos de Ti, Pai. Como a costa anseia pelas águas, Pai, assim temos sede do Espírito, assim temos sede da Sua presença, Senhor. E nós queremos declarar que o Senhor é bom, que o Senhor em todo tempo, o Senhor é bom, meu Senhor. Senhor é tão bom, meu Senhor é bom.
é tão bom. Graça e paz em nome de Jesus, amém? O Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. E a gente gostaria de dar uma saudação toda especial para você que está aqui nesse lugar, você que nos assiste pela internet também. É um privilégio poder receber você que nos assiste online. Não sei se você sabe, mas todos os domingos nós transmitimos as nossas celebrações ao vivo. E as celebrações, elas também ficam gravadas no YouTube. Você pode acessar YouTube, Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, e lá você vai ter a nossa celebração de domingo toda, ministrações, louvor e tudo que tiver aqui acontecendo, você tem acesso também. E se você quiser convidar alguém que está distante, alguém que está talvez do outro lado do mundo, ou quem sabe que esteja do outro lado da cidade e que ainda não veio participar da nossa comunidade, você pode mandar lá um link e poder participar conosco das nossas celebrações online também. Você que nos visita hoje pela primeira vez, eu gostaria de saudar você de uma maneira especial, porque nós queremos oferecer um presente. O presente que a gente prepara é o seguinte: todo lugar que a gente vai a primeira vez fica desconfortável, a gente fica um pouco constrangido, a gente não sabe como é que vai funcionar. E o fato de você ter vindo hoje, ter rompido as cadeias dos preconceitos, romper as barreiras dos receios, a gente quer então honrar você e presentear. No final da nossa celebração, à direita, você vai ter ali a nossa equipe integração. É só chegar e falar com o pessoal: olha, hoje é a minha primeira vez, eles vão te dar um presente, e a gente queria que você retornasse uma outra oportunidade para celebrar conosco e celebrar o Senhor com a gente aqui nesse lugar. Terça-feira nós começamos a série de mensagens. Eu queria que o Gabriel passasse esse vídeo para você então poder convidar alguém para estar conosco. Todo mundo tem direito de recomeçar, todo mundo tem direito a segundas oportunidades, inclusive os personagens bíblicos. A gente vai olhar alguns deles que recomeçaram, reescreveram suas histórias, renovando suas forças, e a gente vai começar a ver isso a partir de terça-feira na nossa série de mensagens da Terça da Esperança. Vamos ver o vídeo e já pense em alguém que você vai convidar para vir com você nessa próxima terça-feira. A falar sobre isso, e a gente ministrar, e a gente receber direções de Deus, as oportunidades de a gente recomeçar a nossa vida. Bom, mais avisos que eu gostaria de compartilhar com você. Em segundo lugar, quarta-feira de manhã, das 6h30 às 7h, a nossa tradicional manhã de oração, começando às 6h30, terminando às 7h com café da manhã. Pintura da Escola Machado de Assis, pessoal, a gente está realizando domingo, sábado e domingo que vem, é o último final de semana. Nós terminaríamos esse, mas infelizmente a tinta que era preparada não chegou a tempo, e ficou lá um serviço a terminar. E sábado e domingo a gente convoca todos aqueles que já participaram conosco, que conhecem da pintura e sabem, nós vamos dar lá o acabamento final, e vai terminar no sábado e domingo que vem. Então eu conto com a sua presença, sábado às 14h, domingo às 8h,
manhã e domingo às 14 horas, e a gente vai entregar o colégio novinho para o ano letivo 2018, o colégio Machado de Assis, é o segundo colégio que a gente pinta na nossa cidade, tá bom? Então, sábado que vem, domingo que vem é o último, eu queria que você estivesse lá conosco para pelo menos sair na foto. Tem gente que fala assim, mas é o último, aí, entendeu, eu vou só no último, não tem problema, né? É aquela parábola daquelas pessoas que o trabalhador chamou, aquele que foi o primeiro, já foi desde as 6 da manhã, e o último foi às 6 da tarde e ganhou a mesma recompensa, sabe por quê? Porque a gente está servindo a Jesus, não importa quem foi todos os dias, quem vai apenas uma vez, o importa é a sua participação conosco nesse projeto social de solidariedade com a nossa cidade, ok? Próximo aviso, campanha solidária, nós queremos agradecer todos vocês que fizeram as doações de creme dental e sabonete. Foi assim algo surpreendente. A nossa comunidade ela tem hoje um pouco mais de 400 membros e nós tivemos 800 itens arrecadados. Aí foi a equipe que foi lá para levar esse trabalho. Nós fizemos uma viagem muito interessante. A gente teve 11 horas de viagem para ir, 11 horas de viagem para voltar, totalizando 22 horas, e nós ficamos 9 horas lá com o pessoal. Então você imagina, a gente saiu na sexta-feira à noite às meia-noite e meia, chegamos lá no sábado de manhã às 10:30 da manhã, depois nós fizemos o trabalho todo lá com eles à tarde, e aí entregamos as nossas doações, e depois de entregarmos as doações nós retornamos às 20h30 e chegamos aqui hoje cedo pela manhã, às 7 horas da manhã. Então, 22 horas de viagem, 7 horas no local, pessoal animado, eu fico muito feliz, isso me empolga, me estimula como pastor, porque você pegar 30 pessoas e colocar no micro-ônibus para ir viajar 20 horas, fazer um trabalho de 9 horas, 700 quilômetros de distância, parabéns a todos que foram, parabéns para essa igreja, a sede de servir me desperta, me empolga, e você pode ter certeza, desse jeito a gente vai longe, a gente vai fazer mais coisas, porque o desejo de servir, ele é contagioso, não é? Só de eu ver aquele pessoal dentro do micro-ônibus, falei, meu Deus, a gente precisa fazer mais coisa. Esse pessoal está com vontade de servir, estão viajando, pagando sua passagem para ir lá e fazer isso. A viagem não é muito confortável, pessoal, perna não cabe muito no banco, principalmente os mais grandões, mas foi uma bênção, a comunhão que a gente teve com o pessoal. O pessoal ficou muito feliz com as doações, olha aí os kits que nós levamos, foi uma bênção especial, o pessoal ficou muito feliz. Obrigado vocês que compartilharam, solidarizando com as entregas, e vocês que foram também, foi uma bênção ter vocês conosco lá. Uma informação importante, nós queremos iniciar aqui na nossa comunidade um curso de teologia chancelado pelo ISBEL. O ISBEL é uma das faculdades mais tradicionais de Londrina na área de teologia, e nós queremos começar uma parceria com eles aqui na nossa comunidade, uma educação semipresencial, 2 vezes por semana, curso de teologia de alto nível, muito bom, pastoral. Eles só apenas não têm o reconhecimento do MEC, e isso em alguns momentos é até bom, porque nós podemos adaptar a grade de acordo com a nossa necessidade local, e tem uma grade muito interessante. Nesse curso de teologia, pessoal, você pode fazer 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, é como você quiser. 1 ano é mais voltado para a liderança, para a vida ministerial local. O 2º ano é mais Bíblia, e estudo da Bíblia e aprofundamento nas teologias, na doutrina. E no último ano é mais voltado para a vida ministerial, né, e outras práticas que são exigidas no ministério pastoral, no ministério missionário. Então, esse você pode escolher. Vou fazer 1 ano, você tem um diploma de 1 ano do ISBEL. 2 anos, você tem um diploma. 3 anos, você tem um diploma. Agora, o que é? Nós estamos desejosos disso. Então nós queremos divulgar para você. Pastor, uma pessoa de outra igreja pode participar? Sim, claro que pode. Vai ser um preço acessível, vai ser em torno de 140, 150 reais. Essa é a ideia, que seja 120. A gente depende da quantidade de pessoas. Nós precisamos de no mínimo 15 alunos para iniciar a nossa sala. Então precisamos de no mínimo 15 alunos. Se você tem interesse em fazer um curso de teologia aqui na cidade, na nossa igreja, 2 vezes por semana, com a nossa estrutura e com o currículo do ISBEL, você vai dar o seu nome na secretaria. Ah, pastor, eu não sei como vai ser e o valor. Vem para uma reunião que nós vamos marcar com as pessoas interessadas. Meu sonho era fazer teologia. Vem fazer conosco, dê o seu nome, e se tudo der certo, nós começaremos ainda esse mês, agora de fevereiro, para começar a nossa classe de turma de teologia da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, chancelado pelo ISBEL, professores do ISBEL, material do ISBEL, e vai ser bem legal. Então, não esqueça de hoje, dar o seu nome para a Isabelle, que está lá na secretaria, porque a gente precisa fazer essa reunião e saber quem são os interessados em participar desse curso de teologia. Inclusive, se você quiser convidar alguém, já pode colocar o nome dessa pessoa que nós ligaremos para ela, para agendar essa reunião. Retornos, pessoal. Estamos chegando em fevereiro, aí volta tudo de uma vez. Amanhã, coral.
18h30, a gente espera vocês aqui. Eu queria participar do coral, pastor. Vem amanhã, conversa com o Renato, nosso ministro de música. Amanhã às 18h30, volta aos ensaios do coral, tá bom? Amanhã. E coreografia dos jovens também, as jovens e adolescentes voltam. O dos jovens voltam dia 10 de fevereiro, os dos jovens é acima de 12 anos. E das crianças voltam dia 19 de fevereiro, que é de 5 a 11 anos. Então marque aí na sua agenda que a coreografia infantil e jovem já está voltando aos seus trabalhos. Olha aí o que está acontecendo. Outra coisa que também está voltando é o nosso ministério, ou a rede de adolescentes chamado Up Teens. Nós queremos convidar você a participar conosco. Agora começa quarta-feira, agora já começa a reunião deles. O pessoal foi no Teen Street, lá em Maringá, estão voltando aí, estão animados, e quarta-feira vai ser aquele encontro energizante. Então você jovem, você adolescente, não deixe de vir, você pai. Incentive o seu filho a vir quarta-feira. Vamos ver o vídeo que eles prepararam para divulgar, para que você esteja aqui amanhã, adolescente, participando conosco. Beleza? Então, quarta-feira é a chamada para vocês estarem conosco aqui às 20 horas. Outra coisa interessante, atenção pai de adolescentes, a galera foi para o Teen Street Brasil agora, lá em Maringá, e se você quiser fazer uma inscrição para o ano de 2019 para o Teen Street, você vai pagar com um desconto muito significativo, só que esse desconto vai até quarta-feira. Se informe contando aí no final do culto, como é que faz isso? Até quarta-feira você tem a possibilidade de fazer a inscrição do seu filho com um desconto muito significativo para já garantir a vaga do seu filho no Teen Street Brasil 2019, que é um evento que nós apoiamos na nossa comunidade também para os adolescentes participarem. Outro aviso, os jovens também retornam nesse sábado, dia 3, às 20 horas, retorno do Imersão, que é a nossa rede de jovens. Então está voltando todas as atividades, atenção, participe conosco, venha, e a gente espera você aqui nesse lugar. Domingo de manhã a gente está já na metade para frente da nossa série de mensagens, Defenda a Sua Fé. E olha lá, né? Nós estamos estudando todo domingo, às 9 da manhã, seitas e heresias. Se você quer aprender mais sobre isso, domingo de manhã, às 9 horas, a gente tem falado sobre esse assunto. Outra coisa interessante, domingo que vem nós vamos inaugurar o nosso espaço Que Discípulos, que vai acontecer durante os cultos aqui no nosso salão anexo. As crianças menores de 3 anos que não vão para as salinhas, ou no dia da ceia, crianças que queiram participar, ficar num lugar mais arrojado, mais tranquilo, nós vamos preparar o salão social com telão e com a transmissão do culto ao mesmo tempo lá. Então os papais e as mamães com crianças menores poderão estar assistindo o culto lá, participar do momento do louvor, e no momento da palavra, se assim desejar, se a criança ficar muito inquieta, né, vocês podem se dirigir a partir de domingo que vem para o nosso salão social, estará preparado para ser o espaço Kids, com colchonete no chão, os brinquedinhos. Inclusive, se você tem um brinquedo para crianças menores de 3 anos, por favor, faça a sua doação. A gente quer deixar bem bonito aquele lugar, mesinhas, cadeirinhas, brinquedinhos de montar. Domingo que vem a gente inaugura esse espaço. Se você puder contribuir com alguma coisa, a gente vai receber com muita alegria. É só falar com a Isa, nossa secretária, ou com a Dani, do departamento Kids, e a gente vai receber a sua doação. Mas então, domingo que vem, você vem com seu filho menor de 3 anos, vai ter essa oportunidade, tá? Agora, nós temos um probleminha, pessoal, e eu quero resolver isso aqui com vocês. Um problema um pouco grave, um pouco sério, que é a falta de investimento nosso, pessoal, na área infantil. Eu não sei se você sabe, deixa eu ver se é a próxima tela, depois eu volto nessa aqui. Não sei se você sabe, mas a idade de conversão, segundo as estatísticas de institutos cristãos de pesquisa, eles fazem assim: 1% das crianças se convertem antes dos 4 anos. Já dizem, eu quero ser de Jesus, e já fazem isso.
4% após os 30 anos. 4%, olha o nível. 4% após os 30 anos. 10% das pessoas se convertem entre os 14 e 30 anos. Foi o meu caso. 85% das pessoas se convertem entre os 4 e 14 anos. Então a maior faixa de conversão de vidas no altar para Jesus se dá nessa fase que muitas vezes a gente não valoriza. Quando a gente fala de que discípulos, quando a gente investe financeiramente, quando a gente investe valores altos nas crianças, as pessoas falam, mas criança, são essas que são o alvo do nosso acolhimento, alvo da nossa administração. Só que hoje, queridos irmãos, graças a Deus, Deus tem nos dado recursos financeiros. Eu quero louvar a Deus pela sua contribuição 2017. Eu espero que você seja fiel nos seus dízimos e ofertas de 2018, que nós vamos ter oportunidade de crescer ainda mais ainda esse ano, se você sendo fiel. Só que nós estamos com problema de recursos materiais e pessoais. Nós precisamos de gente para nos ajudar, pessoal. Veja quantas atividades nosso Ministério Kids realiza durante o ano. Nós preparamos algumas fotos ali só para você ver, para você ter noção tanto de atividades. E nós precisamos de voluntários e voluntárias, principalmente homens. Falta homens no Ministério Infantil, pessoal. Você percebe que a nossa geração está se tornando afeminada. Nossa geração está se tornando com crises fortes de identidade sexual, a começar pelos professores, que muitas vezes são em sua maioria esmagadora mulheres. Quando um casal sai para fazer uma ministração lá embaixo, um homem e uma mulher, você não imagina como a criança recebe isso de uma maneira muito mais aberta e diferente. Como isso faz efeito. Então eu quero convidar você, casal, para trabalhar no nosso Ministério Que Discípulos, para ser um facilitador, receber treinamento para isso, e ser uma bênção nesse ano de 2018 para as nossas crianças. Nós queremos fazer muito mais, mas a gente não pode ir mais longe por causa da quantidade de pessoas, de voluntários, senão a gente vai judiar deles. E a gente está pensando em você que está sentadinho aí, que ainda não tem nenhum ministério na nossa comunidade, que ainda não exerce nada, e que vai entender esse convite e vai saber que é para você. Deus está te chamando para trabalhar com as crianças, para que a gente possa abraçá-las entre os 4 e 14 anos. Dá uma olhadinha ali, vamos ver a quantidade de atividades, uma retrospectiva do ano 2017 do Que Discípulos. Quem está com saudade do Celebra Kids, dá um grito aí de criança. Ixi, desse jeito vocês não vão ter professor não. Quem está com saudade do Celebra Kids, dá um grito. Vai começar a melhorar, que eu acho que agora eles vão entender o convite para que vocês possam ser mais abençoados que já são na nossa comunidade. Vocês viram?
EBF, são 3 dias de atividade que nós oferecemos, Celebra Kids, os cultos para as crianças no horário das nossas celebrações. Tem muita coisa que a gente precisa da sua ajuda. Decoração do Celebra Kids, a gente precisa da sua ajuda. Você que tem facilidade com bexiga, que tem facilidade de decoração, a gente precisa da sua ajuda. O que você vai fazer hoje? Você vai se dispor a isso. Se dispor a nos ajudar, nós esperamos a sua contribuição, decoração, preparação de lanche, coreografia, música, o que você puder ajudar, a gente será a sua ajuda muito bem-vinda conosco. Então, o que você vai fazer? Cadê a Dani? A Dani está aqui? Fica em pé, Dani, fazendo favor. A Dani é a representante do Ministério Kids, lá está ela. Eu queria que você procurasse a Dani no final do culto. Ela estará com um papel e uma caneta para anotar o seu nome. Caso fique muito tumultuado com a Dani, você vai deixar o seu nome ali com a secretaria também e vai dizer: eu estou disposto a ajudar nesse ministério. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na próxima semana um treinamento que nós vamos dar um alinhamento com todos vocês que querem participar do ministério sobre o que é o ministério, o que nós pretendemos e como você pode ajudar, tá bom? Então esse aviso é para você que quer participar e vai ter um treinamento com todos os facilitadores que já fazem parte do ministério e com todos aqueles que querem participar. Será no sábado às 15 horas aqui na nossa igreja, nesse local, tá bom? Então conto com vocês, espero a sua ajuda. Inclusive esses dias a Maria Júlia veio no final do culto e falou assim para mim: pastor, eu fiz 9 anos agora, dia 2 de janeiro, o que eu faço da minha vida? Agora eu fico no culto sentado, é muito chato. E é chato, gente, para uma criança de 9 anos. Eu entendo isso, eu compreendo. Mas a gente não tem gente para colocar para uma sala de 9 a 11 anos. Eles ficam flutuando na igreja aí, sentadinho no celular. Às vezes dando trabalho para o pai, às vezes aéreo, não aproveitando, sendo que poderia ser melhor usado. Então meu apelo é para você que poderia nos ajudar, homem e mulher, tá bom? Não deixe essa tarefa só para as mulheres, homem e mulher. Nós precisamos de uma sala de 9 a 11 anos. Onde estão vocês, gente? Vocês estão sentadinhos ainda. Deus já deu os recursos financeiros para a gente investir nas nossas crianças, e eu tenho certeza que Deus deu os recursos pessoais. Você está aí, e eu quero orar com você para que o Espírito Santo ministre no seu coração. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, o Senhor sabe como nós amamos esse ministério. O Senhor sabe como a gente quer que as nossas crianças cresçam na sua palavra. E o Senhor sabe como nós queremos investir, ó Deus, financeiramente na vida dos nossos pequenos. Mas, Pai, nos falta algo que nós não podemos investir financeiramente, que são os recursos, os voluntários, os recursos pessoais. Toca no coração desse homem, dessa mulher, desse casal, para fazerem parte desse ministério e nos auxiliarem, Pai. Ó Deus, ministra em cada coração e que Teu Espírito Santo chame aqueles que vão nos ajudar e contribuir para alcançarmos mais e mais crianças para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. O convite é principalmente para você que já não tem mais crianças, que as criancinhas já cresceram e foram embora. Meu convite é para você participar conosco também, nos ajudando. Amém? Conto com a sua ajuda, conto com a sua compreensão. Procure a Dani, procure a secretaria, e a gente vai montar uma equipe abençoada para 2018. A nossa já é de 2017, mas ainda mais volumosa para o ano de 2018. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Eu quero louvar a Deus pela sua contribuição. Você sabe como funciona aqui na IPI? Não sabe ainda? É assim: a gente entrega aquilo que está no nosso coração, mas a gente entrega uma vez por mês no mínimo. Então faça a sua contribuição de uma maneira fiel e faça um propósito: esse ano 2017, de janeiro a dezembro, eu vou ser fiel na minha contribuição. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você vai vir à frente e devolver a sua contribuição nas urnas que estão colocadas aqui. Mas antes de você fazer isso, eu queria que você se colocasse em pé, cumprimentasse o maior número de pessoas e depois viesse aqui entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar. Eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver. Eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó
te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Vamos declarar uma vez. Ó soberano, confie no Senhor. Nome bendirei, ó soberano Deus, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para bendizer o seu nome, Pai, para glorificar o seu nome, Senhor, para declarar que tu és digno, que tu és santo, Pai, e para entrarmos na sua presença, Pai, intensamente, Pai, mais do que ontem, nos aproximarmos de ti, Pai. Queremos, Pai, te ver, Pai, assim como o profeta viu, assim como ele viu o Senhor num alto e sublime trono, esse trono que descreve toda a sua grandeza e o seu poder, todo o seu domínio e a sua glória sobre todos e tudo eternamente. Os anjos que entoavam canções, dizendo que o Senhor é santo, dizendo que o Senhor é justo, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é a razão de tudo existir, Pai. É isso que nós viemos fazer essa noite, Pai, para que as nossas casas sejam cheias da sua glória, para que as nossas famílias resplandeçam a sua glória, para que o nosso modo de viver proclame a sua glória, para que tudo em nós seja transformado, para que tudo em nós seja dedicado e santificado ao teu nome, e que sejamos portadores dessa luz, e que sejamos canais dos rios de água viva, e através da adoração nós queremos nos achegar a Ti, Pai. Leva-nos, Espírito, leva-nos, Espírito.
de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Vamos declarar com as nossas vozes: que toda a terra se encha com a sua glória, toda a casa desejamos, Senhor, e que os meus olhos sempre te vejam, meu Jesus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Queremos sua glória, queremos te ver. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com calor um pouco montar-se pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com calor um pouco montar-se pelo poder de tuas
que toda a terra se encha com sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença em nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores, Pai, mas nós recebemos o milagre da graça, Senhor. Nós recebemos o milagre da salvação, Pai. E temos recebido tantos outros milagres que às vezes passam despercebidos nos nossos olhos, Pai. Faz-nos ver esses milagres, Pai, que o Senhor faz diariamente em nossas vidas. E também faz-nos ver, Senhor, o sobrenatural, Pai. Aquelas coisas, Pai, que nós duvidamos com a nossa mente humana. Aquelas coisas que o nosso coração duvida muitas das vezes, porque nós não o temos visto no seu alto e sublime trono. Nós temos olhado apenas na terra. Nós não temos visto o Senhor entronizado com seus anjos cantando Santo, Santo, vendo sua beleza, sua glória e o seu grande poder. Nós temos visto apenas a terra, Pai. E nós bem sabemos, Pai, em que na terra, Pai, o inimigo tem destruído, que o pecado tem destruído, que a falta de amor tem destruído, que os nossos desejos e anseios mais primitivos têm destruído as famílias, têm destruído as cidades, têm destruído vidas, Senhor. E para que esse cenário se reverta, Senhor, apenas com milagres, apenas com a sua graça derramada sobre as nossas vidas, Pai. E essa fé, Senhor, e essa fé que nós tanto te pedimos, Pai, é para que através de nós esses milagres aconteçam em Sertanópolis, Pai. É para que através da sua igreja esses milagres aconteçam em Sertanópolis. Para que através de nós, Pai, essa cidade seja ganha para Jesus Cristo. Precisamos desses milagres, Senhor. Dos milagres que transformam a mente, dos milagres que transformam o coração, dos milagres que restauram o físico, dos milagres que fazem do desanimado um poço de alegria, dos milagres que fazem um preguiçoso uma pessoa ativa e audaciosa no reino de Deus. Precisamos desses milagres, Senhor. Nada mais. O Deus que faz o cego ver está passando. Aleluia! Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Pus em ti, o Deus do impossível vem. O Deus do impossível vem.
Deus que a morte Ele já venceu e Ele vive. Vive está dentro de mim. Vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Confiamos em Ti, Senhor. Já nos alegramos pelos Seus milagres acontecendo, Pai. O nosso coração se enche de alegria porque o Senhor está conosco. O nosso coração se enche de alegria porque somos Seus filhos, porque nós somos Seu exército, Senhor. E estamos marchando, Pai. E estamos marchando em rumo à vitória, Senhor. Aquele que era, aquele que era e que há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, o Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Você vai dar, sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, o sobrenatural. Eu gostaria de te dizer que se você às vezes é tentado pelo diabo, pelos seus próprios pensamentos, ou pelas pessoas que dizem que aquele milagre nunca vai acontecer, ou que você nunca vai mudar, ou que isso é impossível, isso é irreal. Olha de onde você veio, olha para onde você está indo, olha como foi sua vida. Essa doença é incurável, você nunca vai ter qualidade de vida. O que eu quero te dizer é que o maior milagre foi feito na cruz. O maior milagre já foi feito na cruz. O maior milagre que nós podemos presenciar talvez seja de um morto ressuscitando. E todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, afastados de Deus pelo pecado, pelas nossas escolhas de queremos ser maiores do que Deus. E não existe pior pecado do que esse, se rebelar contra o Todo-Poderoso, aquele que nos deu tudo, aquele que é perfeito, e nós o fizemos. Mas a graça de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro nos lavou, e tudo é possível.
possível, tudo é possível, tudo é possível, sim, cremos, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus, o sobrenatural, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Feche os seus olhos. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu queria que você se assentasse com esse refrão batendo no seu coração. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural, eu creio em ti. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo tão precioso, de a gente poder cantar verdades tão sublimes e tão importantes para nós. Um certo jovenzinho, ele estava numa reunião de oração da igreja, e todas as pessoas estavam vivendo uma grande crise de estiagem. Os agricultores estavam perdendo a sua lavoura, estavam com muitas dificuldades de poder manter a esperança de uma boa colheita. Então a igreja rural resolveu tomar uma iniciativa. Eles disseram que iriam fazer uma campanha aquela noite de oração por chuva. E então todos se reuniram naquela pequena igreja, no horário marcado, e aquela jovem criança então chega com um guarda-chuva na mão. Ele não leva apenas um, mas ele pega todos que tem em casa. Leva 5, 6, 7 guarda-chuvas todos amontoados, e quando ele chega na igreja com aquele tanto de guarda-chuva, as pessoas assustadas, perguntando para ele o que ele estava fazendo, sendo que eles estavam vivendo uma grande estiagem, sendo que eles estavam vivendo uma secura que há muito tempo não se via. Ele olha na inocência e no auge de uma sabedoria de uma criança, ele disse: eu pensei que essa fosse uma reunião de oração para pedir por chuva. Se nós viemos orar por chuva, devemos estar preparados para ela. A grande verdade é que às vezes a gente ora pelos milagres, mas nós não estamos preparados para ele. A gente pede milagre, mas no fundo a gente não acredita nele. A gente fala que acredita em milagre, a gente canta sobre milagre, mas na verdade o nosso coração, ele já cria os caminhos para dizer que isso não vai acontecer. Queridos, eu gostaria de ir numa outra direção e ser um pouquinho diferente com você hoje, porque o tema da nossa mensagem hoje é esse: milagres, crendo no sobrenatural. Milagre, crendo no sobrenatural. Hoje eu não quero falar sobre o milagre da salvação, porque esse também é um milagre, o maior de todos, aliás. Mas a verdade é que você que está sentado aqui hoje já recebeu a salvação em Cristo Jesus. Para você, o céu já te aguarda. Se você hoje vive por algumas necessidades financeiras, lá no céu, você vai pisar em ruas de ouro, conforme está prometido nas Escrituras, para mostrar que aquilo pelo qual os homens se matam nessa terra, não tem valor nenhum lá diante da grandeza de Deus. Os homens pisarão naquilo que hoje divide famílias, naquilo que hoje destrói lares, naquilo que hoje acaba com a esperança das pessoas e destrói as suas identidades. Mas eu quero falar sobre um milagre que é real, um milagre que é verdadeiro, um milagre que pode acontecer e que acontece ainda hoje. É um milagre, é o toque do sobrenatural na nossa vida natural. Se você já é salvo, se você já encontrou Jesus, você já encontrou o principal milagre. Se você não tem, vale a pena você hoje refletir sobre o seu coração e fazer essa decisão, porque esse milagre, sim, ele é inegociável, é o melhor de todos. Mas você que já é salvo, você já vive em Cristo, por que não? Por que não experimentar um milagre? Por que não viver um milagre real? Por que viver ainda debaixo de vícios que consomem você, e que você tenta lutar e pega mais aquele cigarro, e falando: mas não é possível que eu não consiga me libertar disso, mais aquele copo de uma bebida alcoólica, que você diz: mas não é possível que eu não consiga me libertar disso,
aquele diagnóstico que persiste mês após mês. Você faz um tratamento, a doença recua, você acaba o tratamento, ela avança, e você vive com ela mês após mês. Aquelas dificuldades que se colocam diante de você como obstáculos, e que você não consegue superar, e que você não consegue avançar. Mas espera aí, gente, nós já temos o melhor e o maior de todos os milagres da salvação. Será que todos os outros demais então são descartados? Será que porque eu tenho o milagre da salvação, eu não posso viver o melhor de Deus nessa terra? Será que eu não posso experimentar o sobrenatural? E às vezes a gente fica muito covarde nessas ministrações. Às vezes, como pastor mesmo, eu fico covarde nessas ministrações. E se não acontecer? E se eu pregar e não acontecer? E se a gente falar, e se a gente orar por alguém que está surdo, ou por alguém que tem uma enfermidade crônica, ou por alguém que está sofrendo com uma grande debilidade emocional, e a gente pedir a cura, e isso não acontecer? E se? Mas lendo a Bíblia agora, esse ano eu tenho observado os milagres de Deus. E eu tenho notado que aquilo que está nas Escrituras não ficou restrito às Escrituras. Porque se a água da vida das Escrituras pulou para o meu coração e ele é vivo hoje, se a luz da vida pulou das Escrituras e está em mim hoje, se a graça de Deus saltou das Escrituras e cobre a minha vida hoje, por que não milagre? Por que não sobrenatural? Por que não o poder de Deus? Por que não a glória de Deus sobre mim? Então o que eu quero falar com você hoje é milagre, milagre mesmo. Eu não sei qual o milagre que você veio carregando no seu coração ansiosamente, dizendo, eu preciso disso. Talvez seja do seu marido aqui do lado, talvez seja do seu filho entregue às drogas, ou quem sabe seja da universidade que você colocou lá e está em 26º na lista de espera, e dizendo, não vai dar, e quem sabe seja o momento de hoje você dizer ao Senhor, eu quero esse milagre, Senhor, eu vou pedir a Ti. Porque na nossa covardia a gente não bate. E Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. O problema é que a gente não pede, não busca e não bate, por causa do nosso temor, do nosso medo. E se a nossa fé for frustrada? Irmãos, eu entendo que quando eu bato a porta do meu Senhor, quando eu clamo por um milagre nele, eu não tenho a opção da minha fé ser frustrada, porque eu vou diante dele, porque ele disse, pode pedir, pode bater, pode buscar, porque há uma promessa para você na sua vida em relação a isso. Então eu queria dizer para você que não há espaço para frustração quando a gente vai na presença do Senhor, sabe por quê? Porque Ele tem a promessa de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Minha participação nisso tudo é pedir, a participação dele é dar. Os meus filhos pedem, e pedem muita coisa. Esses dias o Heitor pediu um iPhone 7. Um absurdo uma criança pedir um iPhone 7. Esses dias a gente estava assistindo um filme, e ele pegou a arminha dele, olhou para mim e falou, por que eu não posso ter uma de verdade? Eu falei, porque não pode, o pai nunca vai te dar um negócio desse. Coisas que ele pede, mas que eu olho e falo, filho, isso é arma para você. Isso para os outros pode ser até brinquedo, mas na sua mão é arma, não vai te fazer bem. Eu sei o que é melhor para o meu filho, mas tem coisa que ele pede, eu não sabia que ele queria. Tem coisa, esse dia ele falou, pai, eu queria mesmo assim de verdade, eu queria aquele leguinho pequenininho, não queria o grandão, eu queria o pequenininho. Eu falei, você queria o pequenininho, que bom, glória a Deus, criança humilde, o pequenininho dá condições. Vamos comprar um leguinho pequenininho, pronto, resolvido. Eu não sabia que ele gostava de Lego, mas ele falou, eu gosto, pai, eu quero um. Então tem coisas que eu sei, não estou querendo fazer uma analogia que Deus não sabe o que você quer, mas a Bíblia fala, pede. João capítulo 15, Jesus diz que Ele daria a sua paz para nós, e que nós estaríamos em paz com Ele, para que tudo que a gente pedisse no nome dEle, Ele nos daria para que o nome dEle fosse glorificado através de nós. Então, eu preciso sair do meu âmbito de covardia, no meu âmbito de timidez espiritual e pedir. Eu preciso avançar esse território, eu preciso dar esse passo para fora das minhas limitações e dizer, Senhor, eu vou pedir pela minha cura, eu vou pedir pela minha casa, eu vou pedir pelo meu marido embriagado, eu vou pedir para uma porta de trabalho que não se abre, eu quero pedir para sustento financeiro chegar na minha casa. A gente está passando por dificuldade, eu vou pedir um milagre do Senhor, e eu creio nisso, eu creio. Irmãos, se a gente não crê nisso, o que a gente faz aqui dentro? Se não for para ministrar sobre a vida das pessoas o nome de Jesus, que traz a salvação, e junto com a salvação, todos os outros benefícios. O que você está precisando hoje? O que você quer pedir, que você não teve coragem de colocar no altar de Deus ainda?
Que não é aquele negócio assim, Senhor Jesus, eu queria ver do Senhor, mas se o Senhor não der, está tudo bem, eu vou continuar servindo. Não, eu estou falando o que você quer mesmo, aquilo que o seu coração anseia, o que você está pedindo por dentro. Você está falando, Senhor, não dá para viver nessa situação, não dá para continuar uma vida desse jeito, Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa direção. O que é que você está precisando? Porque eu vou fazer uma pergunta para você agora, e essa pergunta vai nos acompanhar nesse texto que eu quero conversar com você essa noite. A pergunta é a seguinte: você tem fé suficiente para crer em milagres? Porque fé suficiente para crer em Jesus, você tem. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Filho de Deus. Mas eu quero ampliar isso com você hoje. Você tem fé o suficiente para acreditar de que os milagres de Deus são para você hoje, agora, que os milagres de Deus podem tocar o seu natural, o sobrenatural pode invadir a sua vida, aquela porta de trabalho pode se abrir hoje pelo mundo espiritual, aquela cura pode chegar hoje para você, aquele diagnóstico não realizado, aquela cura que não tem, aquela enfermidade que não tem diagnóstico, pode ser encontrada nesse tratamento rapidamente. Você crê que o seu marido pode ser alcançado, que o seu filho pode ser alcançado, você crê que o milagre pode acontecer na sua vida? Você tem fé suficiente para crer em milagre? É bem mesmo a porcentagem, 10%, 8% que crê em milagre. Que se a gente falar assim, vamos trazer o guarda-chuva porque vai chover, pastor está maluco. Então, se você tem fé o suficiente para crer em milagres, eu queria que você preparasse o seu guarda-chuva hoje, porque nós vamos orar, irmãos. Nós vamos usar um texto da palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós vamos ministrar sobre esse texto, nós vamos cantar essa canção, e nós vamos pedir a Deus milagre sobre a nossa vida. Qual é o milagre que você precisa? Nós vamos pedir hoje. Nós vamos clamar ao Senhor. Ele falou para pedir, nós vamos pedir. Ele falou para bater, a gente vai bater. Falou para a gente buscar, a gente vai buscar. Agora, se a gente vai encontrar, se vai abrir ou se vai acontecer, isso não depende mais de nós, mas está na hora de você tomar a sua posição e dizer, Senhor, eu quero isso na minha casa. Porque até o diabo sabe que você não faz muita questão. Até o diabo sabe que você não faz muita questão desse negócio dar certo. Você abriu o comércio, levantou a porta, e já está dizendo, você sabe como é que é difícil, né? 2018, crise. Abriu o comércio, levantou a porta, você sabe como é difícil, né? Os clientes não passam desse lado da calçada, eu peguei o ponto errado aqui, as coisas não acontecem muito bem. Você acabou de pedir por milagres, mas você está dizendo, pois é, está difícil, o mercado de trabalho está saturado, é muito currículo, tem uma empresa que recebe 20 currículos por dia. Mas eu creio em milagres. E eu tenho que crer nisso, porque senão a minha Bíblia, ou a sua Bíblia, ela não nos condiz, ela não diz a verdade. Eu creio em milagres. E milagres, irmãos, não são para os pregadores de televisão que estão usando isso aí, que pegam um paninho, descaradamente, vende por R$2, R$5 para o cara ser curado. Eu não posso delegar isso para esses pregadores que muitas vezes usam de artifícios humanos, mercadológicos, para enganar o seu povo, e as coisas acontecem naquele lugar ainda, irmãos, não é possível. E a gente, no auge da nossa tradição, da nossa teologia reformada, a gente fica aqui tentando combater os milagres que acontecem lá, dizendo que até o diabo que está curando. Não, irmãos, eu tenho certeza que tem gente sincera, que está sendo iludida por gente cafajeste, mas que está pedindo ao Senhor, eu quero milagre. Se esse lenço tocar a minha testa, eu vou ser curado. Se gente tem sido curado, usado mentira, quanto mais você pode receber o milagre usando a verdade. Porque nós não vamos usar de artifício que leva um lencinho, dá R$100 aqui que a cura vai chegar na sua casa. Se você for dizimista, pode de emprego vai se abrir. Não vamos usar isso, porque a Bíblia não fala isso. Isso é cultura mística do Brasil popular. As pessoas têm que pegar alguma coisa para achar que o milagre vai chegar, mas de alguma forma, as pessoas acreditam naquilo e falam, nós queremos esse milagre, eu vou esse milagre. Eu tenho um amigo que visitou uma dessas igrejas, que de evangélica não tem nada, e ele assistia pela televisão e dizia, não, eu quero ir lá em São Paulo, lá naquele lugar, naquela igreja, porque lá vai chegar a minha cura. Pois ele comprou uma passagem, ele tinha as duas pernas muito complicadas, uma dificuldade muito grande, e ele pegou, comprou a passagem, foi lá para São Paulo e falou, não, lá vai estar a minha cura, porque aquele homem é um homem de Deus. Gente que é explorada, por causa que um pregador olha e fala assim, você tem que vir aqui, dar o seu dízimo aqui, comprar o lencinho aqui, levar a vassoura daqui, e aí o milagre vai acontecer na sua vida. Irmãos, se gente tem sido ministrada pela mentira,
quanto mais nós que temos a verdade. Eu quero essa noite ministrar com você a verdade, porque milagre não é para pregador televangelista, milagre não é só para quem crê na teologia da prosperidade, milagre não é só para pregador da televisão, irmãos, milagre é para quem crê em Jesus Cristo, e a gente precisa crer nisso. Minha pergunta para você hoje: você tem fé o suficiente para crer em milagres? Sabe aquela causa que está na justiça? Que você sabe que foi uma sacanagem que fizeram contra você, uma imensa injustiça contra você. Você tem fé o suficiente para entender que Deus pode colocar a mão nisso e reverter a causa? Você tem fé o suficiente para pegar aquele diagnóstico médico, olhar para ele e dizer: Senhor, esse é o diagnóstico dos médicos, mas eu creio em milagres? Você tem fé o suficiente para dizer isso? Porque nós já tivemos algumas pessoas dizendo aqui, uma delas que tinha lúpus no sangue. O médico fez o diagnóstico e imediatamente já comunicou que o tratamento deveria ser muito agressivo, porque ela estava num estágio muito alto de lúpus, ela poderia ficar cega a qualquer momento, ela poderia ter falência de órgãos a qualquer momento, e então ela, desesperada, procura, todos os tratamentos possíveis, e aí numa ocasião o médico pede para repetir os exames. Quando o médico pega os exames, fala: não, irmã, não é a mesma pessoa, é você a mesma pessoa. Sim, o que você fez? Não, eu só orei na terça da esperança, foi curada de lúpus no sangue. Eu creio, irmãos, nisso. Só que a gente às vezes a gente não abre ambiente para isso, a gente não abre espaço para isso. A gente crê. Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele faz, e ainda faríamos maiores. E eu entendo que as obras maiores estão relacionadas à salvação, porque nós temos a capacidade de ministrar salvação na vida das pessoas, e não apenas a cura física, porque todo milagre acompanha o desejo da salvação e o reconhecimento de que Cristo é o Senhor. Então Jesus disse: vocês vão fazer o que eu faço, e eu preciso me apropriar dessa palavra e dizer: é verdade, Senhor, eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar por pessoas que estão em condições de vícios, eu quero orar por pessoas que não conseguem largar o cigarro, e essa noite, eu quero orar por pessoas que não conseguem largar a bebida, e de repente, quando saírem dessa porta, elas vão sentir um nojo, um asco, um mal-estar, quando colocar o cigarro na boca, aquilo vai embrulhar o seu estômago, vai falar: não é possível que isso está acontecendo comigo, e abandonar esse trem. Eu creio que Deus pode fazer, mas eu preciso crer, que eu tenha fé, mais que suficiente para crer, aquela fé maior, que me leva a um estado de crença, assim como João capítulo 11, versículo 19 a 45, eu quero ler com você. Diz assim: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Você já conhece bem a história, não conhece? Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele fica na Pérea durante mais 2 dias, e depois de 2 dias de caminhada para chegar até Betânia, aí ele chega e Lázaro já está de 4 dias defunto, 4 dias de cadáver, e o texto continua: Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Vamos pintar o quadro aqui principal. Olha só o que esse texto diz. Quanto tempo Lázaro está morto? 4 dias. Havia uma crença que visitava o imaginário popular do povo judeu e dos pagãos que ali residiam. As pessoas diziam que até o 4º dia alguém poderia voltar à vida. Talvez ela fosse acometida de síncope, onde o seu estado de sobrevivência ficava tão pequeno, que a pessoa era confundida com o cadáver, sem pulsação, sem pressão arterial, ela simplesmente era confundida com o cadáver. Isso criou-se uma expectativa de que nenhuma pessoa, depois do 3º dia, poderia viver. Jesus recebe a notícia: Lázaro está enfermo. Quando ele resolve sair do lugar que ele estava, e ele chega em Betânia, Lázaro já estava 4 dias morto. Ou seja, Jesus ele quer fazer um milagre quando o milagre é milagre de verdade. Quando o milagre aparece como milagre, representa como milagre. É ali que ele chega. Porque aquilo que está no âmbito humano para realizar, Deus não faz por nós, mas aquilo que é impossível é a hora dele agir. Deus só age na perspectiva do impossível, pessoal. Porque na perspectiva do possível você faz, eu faço, a gente realiza, não é verdade? Então o que nós vamos fazer?
Nós vamos olhar para esse texto e ver que nós estamos diante de uma situação irremediável, irreversível, que é a morte de Lázaro. 4 dias as pessoas diziam, agora não dá mais, agora acabou. Até o 3º dia podia ser, mas a partir do 3º dia não dá mais. O que isso comunica para você essa noite? O que isso fala ao seu coração agora? O que morreu na sua vida há 4 dias? Bom, pastor, não morreu há 4 dias, mas já faz 10 anos. Não, mas eu estou dizendo o que morreu total. O que é que morreu? E que você sente que não vai levantar mais. Você sente que já é um cadáver fétido, frio, gélido e que não tem condições nenhuma de reviver. O que é que morreu em você? O que é que morreu ao redor de você e que hoje você entende que não tem mais nada a fazer? Marta e Maria estão agora com um defunto de 4 dias que já não tem mais o que fazer. Jesus se apresenta dizendo, e aí, o que está acontecendo? Lázaro morreu 4 dias. Então a Marta toma a iniciativa e fala com Jesus o que estava acontecendo de verdade. O que morreu faz 4 dias na sua vida que você acha que não tem mais solução? O que essa noite o Senhor traz à sua lembrança que você diz, morreu, é um defunto, é um cadáver, não há mais possibilidade. Não vai sair mais disso. Não vai mais levantar esse cadáver. O que é que tem 4 dias que está morto no seu coração? E aí talvez você tenha a postura de Marta. Marta se apresenta a Jesus e vai falar o que todos nós falamos. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque sempre a fuga para não acreditar em milagres é culpar alguém. Não, eu não acredito em milagres, então a culpa é do patrão. Não, eu não acredito em milagres, por isso a culpa é do líder. Não, eu não acredito em milagres. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente conhece muitos pastores, irmãos, que acabam saindo das igrejas locais e acabam ferindo toda a comunidade, porque eles dizem que alguém se levantou na igreja, um grupo se levantou na igreja, o outro mandou o pastor embora, e não sei o quê, e vai aquele rebuliço. A gente tem muitos amigos próximos aqui, né, que a gente conhece, que é do meu convívio, e a gente vê assim, às vezes, destruindo a igreja, por causa da saída. Peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque quem me chamou para o ministério? Foi Deus. Quem me trouxe para Sertanópolis? Foi Deus. Quem vai me tirar daqui? É Deus. E se Ele quer usar uma pessoa para fazer isso? Ele usa, como Ele fez em Dourados. Então eu entendo que às vezes a gente fala que acredita, mas a gente descrê. Eu chamo isso de fé ateísta. Eu acredito em Deus, em palavras, mas desacredito nas minhas atitudes. Eu tenho uma fé em Cristo que se manifesta totalmente inútil quando a adversidade vem ao meu coração. Então muitas vezes a gente fala, não, eu acredito, mas a culpa é do outro, por isso que eu não estou recebendo o que eu quero. A culpa é do outro. Eu vejo meus amigos pastores sofrendo, dizendo, não, a culpa é do outro, é daquele, é da igreja, é da comunidade, a culpa é do líder. Não é, irmão, é Deus que está te tirando, porque se foi Ele que te trouxe, é Ele que está te levando. E tem gente culpando o patrão, não, é o patrão e não sei o quê. Não é o patrão, meu irmão. Ou você está debaixo da soberania de Deus, ou está alguma coisa errada. Porque eu creio em milagres. Eu creio que eu não saio do lugar sem que Deus tenha dito para eu sair. Eu creio que aquela porta não vai abrir se Deus não for aquele quem abre. Eu creio que aquela cura não chegará se não for Deus quem cure, porque o milagre acontece quando as minhas possibilidades terminam. Você entendeu isso? Os milagres acontecem quando as minhas possibilidades terminam. Então, o que Marta está fazendo aqui? De quem que é a culpa de Lázaro morrer? De quem que é? De Jesus. Uai, se Jesus tivesse, mas se o Senhor, mas se Deus fizesse, mas se é fulano, e a gente começa a procurar culpados para falar da nossa tragédia, e desviar o nosso foco do milagre. É muito comum isso, pessoal. O que você disse para sua esposa essa semana? Se ela fosse mais sábia, você teria um casamento mais feliz? Mas espera aí, você não acredita em milagres? O que você disse para o seu marido hoje? Se ele não estivesse no bar, ele teria a vida transformada? Mas espera aí, você não acredita em milagres também? A culpa não é do cara que chama ele para o boteco. A culpa não é daquele outro. Talvez seja eu que não me posicione na minha vida espiritual para dizer, a minha família é do Senhor Jesus, a minha esposa é de Jesus, o meu lar é de Jesus, o meu marido é de Jesus, o meu não, o seu, tá? O seu marido é de Jesus. Quando você se coloca na posição, porque eu vejo gente frouxa, gente, que não guerreia espiritualmente. Aliás, pessoal, nós temos muito problema com isso no mundo presbiteriano.
Se o camarada começou a bater o pé e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me faça esse milagre na minha vida, o cara fala: é pentecostal, pentecostal não tem lugar aqui. Não, irmãos, posicione espiritualmente, lute pela sua casa, clame pelo seu milagre, chame o poder de Deus na sua vida. Se tiver que marchar, se tiver que sapatear, se tiver que joelhar, se tiver que subir no monte, se tiver que fazer jejum, se tiver que gritar, o que tiver que fazer, chame pelo seu milagre. Não fique culpando os outros, não fique apontando os outros, dizendo que os outros são os responsáveis por você viver o drama que está vivendo. Vai Deus e fala: Deus, é verdade, eu não assumi a minha posição como funcionário, não assumi minha posição como um homem decente, não assumi minha posição como uma mulher sábia, não assumi minha posição como um filho sensato, mas eu creio em milagres, e eu sei que o Senhor pode fazer tudo de novo. Eu não fui sábio como um comerciante, como empreendedor, mas eu creio em milagres, eu posso começar de novo. O Senhor pode abrir a porta, pode valorizar a minha vida, o Senhor pode honrar o meu coração, eu creio em milagres. Mas a Marta vai lá e fala: sim. Essa é a conjunção da possibilidade. Se. Ela poderia chegar a Jesus e falar: Jesus, o Senhor está aqui, meu irmão não está mais morto. Não é verdade? Seria mais legal isso aí. Imagina só, Marta fica sabendo que Jesus chegou, e ela vai até Jesus correndo e fala: Jesus, o Senhor chegou, meu irmão não vai mais ficar morto. Não, ela fala do ponto de vista da vitimização, do ponto de vista da determinismo. Ela fala: meu irmão está morto e o Senhor chegou atrasado. Não é essa a sensação que você tem hoje? Puxa, por que eu não vim nessa igreja antes? Eu poderia ter salvo meu casamento. Por que eu não vim nessa igreja antes? Eu poderia ter uma vida completamente diferente. Por que eu não me converti quando eu tinha 17 anos? E olha o tanto de bobagem que eu fiz. Mas eu creio em milagres. E se você está aqui hoje, não é se você vai reviver, é que bom que você veio, porque você vai reviver em Jesus. Amém? Aí Marta faz uma coisa que nós costumamos fazer. Se a gente não está culpando alguém, a gente está transferindo responsabilidades, não é? Não é assim? A minha vida está uma tragédia, então eu faço o seguinte quando a minha vida está uma tragédia: ou eu culpo alguém pela minha tragédia, ou eu transfiro responsabilidades. Sabe, não é a minha culpa, né? Então, você sabe, o cara podia fazer por mim, mas ele não fez, então, e começa aquele monte de alternativas para tentar fugir da sua responsabilidade. Terceirização. Marta diz assim: mas Senhor, o Senhor já está aqui mesmo? Eu sei que o Senhor vai dar tudo o que o Senhor pedir. Pede, Senhor, então. Você já viu o crente bully? Você já viu o crente bully? O pessoal fala isso e brinca, né? O que é o crente bully? É aquele de pôr café. É de pôr café, mas é de pôr café. O crente bully é aquele que transfere responsabilidade. Ele vem para o grupo de intercessão e fala: você conhece o crente 6 horas? Né? 6 horas ele vai na igreja, mas 6 horas por mim? 6 horas por mim, 6 horas. Ele vem aqui no Ministério de Intercessão: 6 horas por mim, porque eu estou com um problema na minha família. 6 horas por mim, porque eu estou com uma dificuldade na minha... Eu estou sofrendo alguns ataques de pensamento, aquilo que o Guilherme ministrou aqui. Estou sofrendo alguns ataques emocionais. 6 horas por mim? Eu vou lá naquela igreja, porque o pastor fulano de tal ora por gente desse problema. Meu irmão, minha irmã, para de transferir responsabilidade, assuma a sua posição. Ô meu filho, para de ficar assistindo Faustão e vai orar pela sua casa. Ô minha filha, para de ficar perdida em novelas, sai do WhatsApp, posiciona na sua casa, ora para o seu filho, ora para o seu marido, ora para o seu trabalho, ora para a sua vida, posiciona, para de transferir responsabilidade. Não é o pastor que ministra a cura, não é a igreja, não é intercessor. Posicione-se e diga: eu creio em milagre. Eu creio em milagre. O que a gente vê é gente transferindo. Não jejua, não ora, não busca a Deus e fala que os outros têm que orar por ela, meu irmão. Jesus diz: pedi você, bater em você, buscar você. Eu não creio que o seu milagre vai te visitar com horas a fio no Facebook. Eu não creio que o milagre de Deus vai te visitar com você assistindo aquelas porcarias de novela que são mais um filme pornográfico na televisão. Eu não creio que Deus vai visitar fazendo milagre com você simplesmente na mesa de bar, passando tempo com seus amigos e esquecendo sua esposa em casa. Eu não creio que milagre vai acontecer assim, mas eu creio que quando você se posiciona e para de transferir responsabilidade: o pastor está orando por mim, a igreja está orando por mim. Ora, você se posicione, é para você pedir. Peça um milagre. Mas o texto continua. Disse Jesus: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar a ressurreição. Outra atividade quando a gente não crê em milagres. Primeiro, o que eu faço? Eu trago a condicional: se o Senhor fizer, se a pessoa fizer, se tudo ficar bem, é se. Segundo, transferência de responsabilidade: 6 horas por mim? 6 horas por mim? O terceiro é
lançar para um futuro distante. Então, Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta fala assim, eu sei, Senhor, que lá no futuro, quando todo mundo for ressuscitado, o Senhor já disse isso aqui em casa, a gente estava comendo biscoitinho, tomando cafezinho, lembra? O Senhor falou que vai todo mundo ressuscitar com o Senhor, vai todo mundo morar no céu. Eu sei, Senhor, que todo mundo vai ressuscitar e meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus olha para ela e fala assim, Marta, você não entendeu nada? Pare de ficar jogando para frente, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Jesus confronta essa mulher com uma pergunta que eu fiz para você no começo, você tem fé o suficiente para acreditar de que essa situação não tem a palavra final? Jesus pergunta para ela, Marta, o que é isso, minha filha? Você primeiro me culpa, segundo, você joga toda a responsabilidade em mim, terceiro, você agora diz que vai ser no futuro. Não, o milagre para você, Marta, é hoje, o seu irmão vai ressuscitar agora. Quando a gente não crê em milagre, sabe o que a gente faz? Talvez amanhã, quem sabe, né? Quem sabe meu filho, né, que está nessa situação, um dia quando ele casar com uma esposa, né, com uma mulher da igreja, eu creio que Deus um dia vai trazer uma namorada da igreja e ele vai vir para a igreja. Não, irmã, você não precisa jogar para o futuro, a porta que você está esperando não precisa ser depois do carnaval, como todo mundo está dizendo, que o Brasil funciona depois do carnaval. O que você está esperando em Deus não precisa ser para amanhã, para daqui 30 anos, o que você está esperando em Deus pode ser agora, porque Jesus fala, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta pensa no futuro, e talvez você esteja dizendo, eu estou falando para você, hoje vai acabar o seu vício. Você fala, hoje é uma linguagem figurada para dizer um momento de Deus. Não, hoje nós vamos orar e esse vício vai sair da sua vida em nome de Jesus. Você não vai conseguir mais colocar essa porcaria na sua boca, você não vai conseguir mais assistir esse tipo de imagem, sem antes ser tocado profundamente e abandonar esse negócio. Você hoje vai ser e vai receber o milagre de Deus, você vai receber milagre no seu corpo físico, na sua vida espiritual, você vai receber porta aberta na sua vida hoje. Não fique jogando para o futuro, Deus tem o controle, mas hoje, Marta fala, você vai ver o seu irmão ressuscitado. Não duvide do que Deus pode fazer hoje na sua vida, não é para amanhã, nem é para a semana que vem, nem para depois do carnaval, hoje. E o texto continua, ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que o Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Deixa eu desconversar um pouquinho aqui, porque na verdade meu irmão está morto, o Senhor disse que ele vai ressuscitar, e o Senhor fez uma pergunta para mim meio constrangedora, respondi, disse Jesus, e depois de dizer isso foi para casa, e chamando à parte Maria, disse, o mestre está aqui, chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus ficou esperando para ver o que ia acontecer com essa mulher chamada Maria agora. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando ela em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ficar ali chorando. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui. Aí eu imagino Jesus olhando para Maria, até tu, Maria, estava sentada no meu pé, eu falei para você aquele dia, eu faço, eu realizo, eu sou Deus sobre a sua vida, eu realizo milagres, eu sou Deus de poder, até tu, Maria, se estivesse aqui. Condicional, a gente coloca condicionais o tempo todo. E então, ao ver Maria chorando, e os judeus que acompanhavam Jesus agitou no espírito, ficou perturbado, e falou, onde colocaram esse homem? Então perguntou, vem ver, Senhor. Perguntou ele, e responderam eles, vem e vê, Senhor. Irmãos, isso aqui é fantástico, fantástico. Vem ver, olha isso aqui, Senhor. Por isso que eu falo para você tomar sua posição na sua família. Por isso que eu estou falando para você chamar a atenção de Deus, falar, Senhor, olha isso aqui, Senhor. Pega aquele contrato que fizeram uma sacanagem com você, coloca aquele contrato na mesa e fala assim, Senhor, olha isso aqui, Senhor, está tudo certo, tintim por tintim, estão fazendo injustiça comigo, Senhor, vem ver. Seu marido chegou bêbado, está lá no banheiro, largado, abre a porta e fala, Senhor, olha isso aqui, Senhor, isso não é vida para uma esposa, eu declaro que meu marido está longe disso agora, a partir de hoje. Posicione-se, Senhor, vem e vê, olha meu comércio, Senhor, olha os números, eu tenho administrado, eu tenho sido fiel nos dízimos, eu tenho buscado ao Senhor, mas Senhor, olha aqui os números, vem e vê, Senhor, antes de você buscar o gerente, antes de você buscar o contador, antes de você buscar, vai lá e mostra para o Senhor, Senhor, olha os números, Senhor, me ajuda, por favor, Senhor, por favor, olha lá, mostra o Senhor o resultado do vestibular, apresenta para ele e fala, Senhor, olha aqui, Senhor,
O senhor sabe o quanto que eu me dediquei, quanto que eu estudei. Agora, irmão, você não estudou e nem dedicou, não vai orar não, porque aí fica feio para você, tá bom? Então, é melhor falar, Senhor, eu sei, a próxima vez eu vou me preparar melhor. Entendeu? Ficou lá jogando videogame até tarde da noite, ficou lá namorando, não deu bola para o estudo, então não ora, não culpa Deus não, porque aí esse aí também, o milagre acontece quando a gente faz a nossa parte. Inclusive, tem essa parte. As bodas de Caná na Galiléia, houve o milagre da transformação de água em vinho, você lembra disso? Mas Jesus falou para eles, encham as talhas de água. Se os caras olhassem para ele e falassem, não vai encher não. Não vão encher? Não vai encher não, não tem milagre. Encham a talha, e diz a Bíblia que eles encheram até a borda. Quando vai fazer, faz bem feito. Se você quer um milagre na sua vida, faça bem feito. Estuda bastante para Deus aprovar você no curso de medicina, já que você sonha com isso. Mas estuda, enche até a borda. Você quer um marido de Deus, então para de ficar se envolvendo com coisinhas bobas na terra aqui, para de ficar sendo infantil e coloque diante de Deus. Fala, Senhor, eu vou me dedicar como uma mulher sábia e eu vou, em nome de Jesus, me casar com um homem decente da igreja. Mas então, faça a sua parte. Agora fica se envolvendo em curva de rio aí mesmo, não vai dar certo também não. Com toda sinceridade. Não adianta a gente ir contra princípios. Quer milagre? Você tem que fazer a sua parte. Encher a talha. Porque a gente vai ver aqui daqui a pouco. Vem ver, Senhor. Mostra. Senhor, está aqui, Senhor. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. E mostraram para o Senhor o cadáver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Essa é a minha crise aqui, entendeu? Nós estamos no lugar que nós cremos no nome de Jesus. Nós estamos clamando pelo poder de Jesus. Ele que fez tantos milagres e fez tantas obras, não pode fazer isso hoje? Pode. Por isso nós vamos orar por isso essa noite. Hoje nós vamos orar por isso. Talvez você tenha participado dessa comunidade há 3 anos, já quase 3 anos que eu sou pastor, você nunca ouviu eu falando sobre essa temática dessa maneira, mas hoje Deus incomodou falando, você tem que falar. O povo daquele lugar tem que aprender a orar e buscar esses milagres. Você não pode ficar calado, porque eu quero fazer coisas poderosas e você tem que falar disso. Então eu estou dizendo para você, Jesus tem poder. E as pessoas estão questionando lá, que você está vindo aqui e não está recebendo. As pessoas estão dizendo, mas vai lá na igreja e continua com vício? Vai lá na igreja e continua nessa miséria? Vai lá na igreja e continua nessa vida medíocre? Vai lá na igreja e continua o casamento estraçalhado? Como é que é esse Deus que você está servindo? Hoje, você vai encontrar o Deus que transforma a vida. O Deus que transforma o coração, e você vai mostrar para essas pessoas que existe um Deus nesse lugar, um Deus que não é pastor, que não é igreja, mas um Deus que faz milagres, para você chegar até ela e não apontar o dedo para ela, esfregar na cara dela e falar assim, está vendo? O que Deus fez na minha vida pode fazer na sua, vem ver. Vem ver comigo. Vem participar comigo disso, porque as pessoas estão precisando ver os milagres de Deus na sua vida, para poderem confiar e acreditar de que Ele realmente está agindo. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada até a entrada. Então disseram, tirem a pedra. Por que Jesus falou, tirem a pedra? Irmãos, poderia ser assim, ó. Jesus poderia, com aquele poder que Ele tem, Ele só fazia assim, ó. E a pedra rolava, né? Aquele negócio meio cinematográfico. E a pedra rolava, coisa linda, maravilhosa. Mas Jesus olhou para aquele povo e falou assim, vai lá e tira a pedra de vocês. Se vocês querem milagres, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vão lá e tirem a pedra. Porque eu sei que Satanás colocou uma pedra nesse sepulcro. Eu sei que Satanás veio e colocou uma pedra no seu sonho. E Deus está dizendo para você hoje, para você remover a pedra. Eu não sei como é que chama essa pedra. Talvez seja a pedra da incredulidade. Talvez seja a pedra do pecado. Talvez seja a pedra da descrença ou da indiferença. Talvez seja a pedra, não sei qual pedra que tem, mas o diabo colocou e sufocou os seus sonhos, colocou um cadáver dentro desse sepulcro e selou com uma pedra. E você está olhando para a pedra e está dizendo, meu Deus do céu, quando é que o milagre vai acontecer na minha vida? Deus orienta você essa noite. Escute o que eu estou dizendo. Deus está dizendo para você, remova a pedra, faz a sua parte. Se tem que pedir perdão, vai lá e peça perdão. Se tem que entregar um currículo, vai lá e entrega o currículo. Se tem que se oferecer para ajudar, vai lá e ofereça ajuda. Se tem que ir lá fazer o tratamento, vai e faça o tratamento. Se tem que tomar aquele medicamento, toma o medicamento. Remova a pedra, mas diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver o cadáver saindo dentro desse lugar. Eu quero ver os sonhos restabelecidos, a vida transformada, o milagre acontecendo. Tire a pedra. É a sua tarefa. Deus conta com você nisso. Deus espera que você faça isso pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua igreja. Deus espera que você faça isso. Senhor, disse Marta, irmã do morto, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Eu acho que você tem uma boa explicação para você viver a vida sem milagre hoje, não tem? Já cheira mal para você também? Pois é explicação, né? Eu estou aqui, pois alguém me convidou.
eu vim de carro, pois o meu carro tinha combustível. Pronto, é uma explicação. Marta está dizendo, Senhor, eu tenho uma explicação para te dar. Não tire a pedra, porque já está morto. Não tem chance no meu casamento, porque ele é viciado. Não tem chance a minha vida, porque eu sempre vivi num lar desestruturado. Eu nunca tive pai dentro de casa. Não tem chance de eu ser profissional de sucesso, porque eu sou mal qualificado. Não tem chance, Senhor, de eu conseguir uma vaga de mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está saturado. Não tem jeito de dizer, Senhor, de eu conseguir cura, porque essa doença ela é incurável. Senhor, já é de 4 dias, você não tem uma explicação para dar para Deus hoje, agora? Sua mente não está dando uma explicação para você? Não, você nunca vai abandonar essa bebida, você nunca vai abandonar esse trago, você nunca vai abandonar isso, porque você já faz isso desde pequeno. Explicações lógicas, mas para o mundo de Deus, para o reino de Deus, para a lógica de Deus, não funcionam. Deus só consegue enxergar a lógica divina, e Ele então diz, não falei eu, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Por isso que eu perguntei no começo dessa mensagem, e eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, porque eu vou perguntar para você novamente. Não te disse eu, que se você crer, você verá a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Eu sei que não é confortável para você essa noite. Eu sei que é difícil mexer nesse assunto. Eu sei que você pode vir até as lágrimas diante do que nós vamos ministrar agora ao seu coração. Eu sei que isso tem doído a sua alma, eu sei que isso tem tirado a sua sono, e mexer nessa cadáver não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu queria convidar você a ser ousada e a ser corajoso essa noite, e a tirar a pedra, porque eles olharam a palavra de Jesus e disse, não te disse eu, que se você crer, você verá a glória de Deus. O segredo essa noite, para você viver o melhor de Deus, é a sua fé, a sua confiança de que Ele está no controle. Suponhamos que eu vá fazer um bolo lá em casa, um bolo de cenoura. Adoro bolo de cenoura. Se quiser fazer mandar por Tupperware, não garanto a devolução nem do Tupperware, quanto menos do bolo, né? Então, mas adoro bolo de cenoura. E se eu for fazer um bolo de cenoura, a gente sabe mais ou menos os ingredientes. A gente precisa de uma cenoura, a gente precisa de farinha de trigo, a gente precisa de um chocolate para fazer a cobertura. E aí eu vou lá e coloco todos os ingredientes, bato eles lá, faço toda a preparação e coloco o meu bolo de cenoura no forno. 30 minutos depois, 35 minutos depois, eu vou verificar e eu vejo que o meu bolo não cresceu. Deixo ele mais um pouquinho lá, mais 20 minutos, e o bolo torra e não cresceu. E aí eu coloco o bolo sobre a mesa e falo, não é possível, bolos de cenoura não crescem. Mas espera aí, a minha mãe faz um bolo de cenoura delicioso, dela cresce. Algumas irmãs da igreja fazem um bolo de cenoura maravilhoso, a gente come e eles crescem. Mas o meu bolo de cenoura não cresce. Aí eu vou olhar para a minha lista de ingredientes e eu disse, mas eu fiz tudo certo, aqui está a farinha, aqui está a cobertura, aqui está o leite, aqui estão os ovos, aqui estão... Esqueci o fermento. E aí eu culpo me culpo, dizendo que todo mundo tem bolo de cenoura fofinho, e eu tenho um bolo de cenoura sola de sapato. E eu não posso comer esse bolo de cenoura, porque na minha vida, na minha casa, nada dá certo. Não é que não dá certo, eu esqueci o segredo, eu esqueci o ingrediente, eu esqueci o fermento. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje? Você consegue entender a linguagem figurada? Você está dizendo que os outros recebem e você não recebe. Você está dizendo que isso é na Bíblia, mas você não recebe. Como é que tem fermento lá e não tem fermento aqui, meu irmão? Como é que tem fermento naqueles pregadores lá da televisão e não tem na nossa vida aqui nesse lugar? É a palavra de Deus que está sendo pregada, não é um oba-oba, não é emocionalismo, irmãos. Aqui é a palavra de Deus, eu usei o texto bíblico, está lá em destaque. Tire a pedra, creia em Deus e saiba que esse fermento pode fazer crescer um milagre na sua alma. E se você crê nisso de verdade, eu quero convidar vocês a colocar em pé, porque a gente vai cantar essa canção agora de uma maneira diferente, entendendo. E qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Porque o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, quando Jesus disse, vem para fora, Lázaro. E o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que ele fizera, creram nele. Agora vem o segredo principal, o milagre de Deus na sua vida não é para você, é para os outros. O milagre de Deus no seu trabalho não é para você, é para os outros verem que há um Deus na sua vida.
O milagre que você vai receber na sua saúde não é só para você, é para outros verem que Deus é fiel e Ele é real e Ele está agindo em nosso meio. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o cadáver que você precisa chamar para fora? Chame para fora o que está morto na sua vida, o que está destruído na sua casa, o que está acabado no seu coração. Chame para fora, chame, diga: venha Lázaro para fora. Eu creio em milagres. E eu vou perguntar a última vez: você tem fé o suficiente para crer em milagres? Então vamos cantar isso. Pode apagar as luzes, por favor, nós vamos cantar isso. Ele está passando por aqui, eu creio. Se você crê, você pode dizer isso ao Senhor nesse momento: eu creio, Senhor. O Espírito Santo de Deus, aumenta a nossa fé. Traga-nos uma fé, ó Deus, para ver os teus milagres em nossas vidas. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Eu quero convidar você que veio pedir um milagre, você que sabe exatamente isso, o milagre que você precisa está batendo no seu coração. Eu queria que você tirasse a pedra. E como que você vai fazer isso? É um ato físico, um ato profético. Você vai sair do seu lugar e vai vir bem aqui à frente para a gente orar junto. Pode sair do seu lugar, você que sabe o milagre que você precisa e algo que você veio carregando no seu coração. Esse milagre, eu quero que você tire a pedra, primeiro passo. Quero que você venha à frente, fique bem pertinho aqui. Você que sabe qual é o milagre que você está precisando. Enquanto a palavra foi sendo dita, sua mente começou a bater, o seu coração começou a apertar. Você sabe qual é o milagre que você precisa. Pode vir daqui à frente se espalhando, porque nós vamos fazer isso hoje. Há um ambiente, uma atmosfera de graça de Deus e de misericórdia, porque a palavra dele foi pregada, a palavra dele foi dita. E há milagres onde a palavra de Cristo é pregada, onde o nome de Cristo é pregado, há milagres. E eu creio nisso essa noite. Nós vamos orar por milagres nesse lugar. E se você crê, nós vamos dizer isso: Deus, aquele quer e que há
Deus de milagre, aquele que ele há de vir. Em seu poder, em seu poder, vai nos fazer ressuscitar neles um dia, mas faz milagres ainda hoje. Ele faz milagres. Deus de milagres, Deus de milagres. E se eu creio em ti, Eu creio, Senhor. se eu creio em ti, Eu creio, Senhor. Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. e se eu creio em ti, e se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Agora você vai dizer isso. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Nós cremos, Jesus. Deus do sobrenatural. Ah, Senhor. Os milagres são para hoje, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, Jesus. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Senhor Jesus, nós estamos diante desse ambiente de fé, onde o seu povo se reúne em torno da sua palavra e diante do seu nome. Senhor, nesse momento eles não estão diante de um pregador. Nesse instante eles não estão diante de uma personalidade ou de um ministério. Eles não estão diante de uma placa denominacional. Eles estão diante do nome que tem todo o poder nos céus e na terra. O nome que faz os surdos ouvirem, os cegos verem, os coxos andarem. Ou aquele que faz as enfermidades caírem por terra. Aquele que dá um basta aos tormentos malignos. Aquele que traz libertação de vícios. Por isso, Senhor Jesus, onde tiver um vício nesse lugar essa noite, vício de bebida, vício de pornografia, vício de drogas, vício de cigarros, vício de remédios, hipocondríacos, caia por terra agora, em nome de Jesus. O milagre do Senhor traga nojo, traga mal-estar, traga libertação de vícios. Oh Deus, em nome de Jesus nós profetizamos que o milagre do Senhor está nesse lugar. Senhor, onde tem uma pessoa agora clamando por uma porta financeira, uma porta de trabalho. Essa pessoa quer trabalhar, Senhor. Essa pessoa quer trabalhar, Senhor. Ela tem entregue currículos e nós estamos pedindo: abre a porta, realiza o milagre hoje, Senhor. Hoje, Senhor. Oh Deus, esse homem que está pedindo pela sua esposa, essa mulher que pede pelo seu marido, hoje, Deus, veio salvação nesse lugar. Hoje o milagre do Senhor nos alcançou. Essa pessoa que está pedindo por uma cura de uma enfermidade, ó Deus, uma enfermidade nos rins, uma enfermidade no pâncreas, uma enfermidade, ó Deus, nas suas pernas. Deus, nós clamamos o milagre do Senhor, clamamos a cura, 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 Senhor, cura porque nós cremos em milagres, cura porque nós cremos em milagres nesse lugar. Senhor, nesse ambiente, liberta das opressões malignas, liberta dos poderes das trevas e traz, Deus, um mover sobrenatural. Nós cremos em milagres, nós cremos que a nossa vida será transformada, famílias receberão milagre, filhos receberão milagre, esposas, maridos receberão milagre, a igreja, essa igreja receberá o milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor deu essa cidade para esse povo alcançar. Eu creio que essa cidade vai se render no nome de Jesus. Eu creio no milagre, que os mais ricos dessa cidade vão se converter ao nome de Jesus. Eu creio, Deus, que os mais pobres dessa cidade se converterão ao nome de Jesus. Eu creio que nesse lugar sentarão pessoas lado a lado, aqueles que têm muito e aqueles que nada têm. Deus, eu creio que nesse lugar nós viveremos o melhor do Senhor e que o avivamento do Senhor que chegou aqui há de se expandir, de ampliar. Eu creio em milagres, eu creio em crianças salvas, eu creio em crianças sendo cuidadas por um projeto social. Eu creio, Senhor Jesus, em missionários saindo desta igreja para o mundo afora. Eu creio, ó Deus, em pastores sendo levantados nesse lugar. Eu creio em homens e mulheres que vão fazer a diferença no teu reino. Eu creio em milagres. Ó Deus, a pequena cidade de Sertanópolis vai ser conhecida pelo milagre da salvação. A pequena igreja de Sertanópolis vai ser conhecida pelo milagre do Senhor. Eu creio em milagres e nós cremos essa noite, Senhor Jesus. Nós cremos isso essa noite, Senhor. Por isso, Pai, mova sobre nós e desde já toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao nome de Jesus.
creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Olha para mim um minutinho aqui. Não perca seu milagre. Não perca, por mais que uma pessoa fale contra, não perca o seu milagre. Por mais que as circunstâncias digam contra, não perca o seu milagre. Nós cremos em milagres, nós vamos bater a porta, nós vamos pedir, nós vamos buscar e vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Eu profetizo que essa semana, hoje é um dia de milagres, mas essa semana é semana de muitas respostas para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Na saída do nosso templo, o nosso ministro de música, que é o Renato, ele gravou um CD há um tempo atrás, e nós temos colocado diante de Deus um projeto, e pedimos que, se você puder abençoá-lo através desse CD, está sendo ali vendido, abençoe a vida do Renato, leve um CD para sua casa, dê de presente para alguém, vai abençoar. E nós estamos com um projeto com o nosso amigo, nosso irmão Renato. Se você puder abençoá-lo através desse CD, você pode sair à esquerda e levar o CD para abençoar o nosso ministro de música aqui, amém? Deus abençoe, uma semana de vitória, de graça. Se vocês receberam o seu milagre, a gente já agradece com uma salva de palmas. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana para vocês.